Boa noite. Munícipes denunciam corrupção na emissão de bilhetes de identidades em Viana. Angola acolhe a 43ª sessão do Fórum da SADC em 2018. Atrasos de salários na Casa da Juventude em Viana deixam funcionários descontentes. Começa agora o Raiar Notícias. Munícipes de Viana denunciam atos de corrupção e excesso de burocracia e morosidade no processo de emissão do bilhete de identidade, registro civil e criminal no Palácio da Justiça e na loja de registros de Viana, Rejudoria. Tratar um bilhete de identidade nos postos de identificação da Vila de Viana é um ato heroico. Exige paciência, longas horas em pé e coragem para arriscar a vida por sair de casa à madrugada. Noto o atendimento teve melhor do que agora, porque visto que agora já há muita enchente e as fichas são escassas. Eles por dias às vezes só atendem 25 pessoas e não conseguem suprir a demanda do pessoal aqui. O atendimento não tem sido com uma maior frequência ou um rigor. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas vêm para tratar o bilhete de identidade, as pessoas ficam na bicha, se virmos bem, veja só, pelo enchente que está aqui, as pessoas estão aqui desde manhã e não conseguimos tratar o bilhete de identidade. Eu, por exemplo, no meu caso em concreto, eu vim tratar registro criminal, mas desde que estou, até agora não consigo. Nós estamos aqui há 2 semanas à luta do bilhete. Uma simples coisa, estou a trabalhar, mas eu tenho que pedir toda hora autorização. A patroa também não tolera isso. Toda hora não tolera. Eu sofro descontamento por parte da patroa, porque toda hora sai. Também não posso ficar sem bilhete. Isso aqui está me deixando muito nervosa, não consigo. É também ter a sorte para ser abrangido na atribuição das senhas limitadas que são distribuídas diariamente. Caso contrário, a solução é ser persistente e repetir o processo dia após dia, ou madrugada após madrugada, até atingir o objetivo. Os senhores só dão 15 fichas. 15 fichas, 15 pessoas. Aqui tem gente de pessoas, tem muita gente aqui. 15 fichas, todas as pessoas, tem algumas pessoas que já foram embora. Acho que isso é justo, a pessoa vem aqui na hora de 10 fichas, só pegam, às vezes dão 15 fichas, outras fichas, não sabe se pegam as fichas e metem aonde. 3 horas a pessoa sozinha, depois somos menores de idade sozinha. Tem bandido, hoje nós poderíamos ser matados se não tivesse mais pessoas aí. É muita, não sei se é o que, não sei se eles são pessoas, se são o que, não sei. Sempre via às 3 da manhã, 4 da manhã, a pessoa depois vive num bairro perigoso, num país como esse, num país como esse, tem que acordar de madrugada para vir tratar o bilhete. Quando chega aqui já encontra pedras. É sempre assim, você quando chega está tudo ocupado. Tá vendo pessoa que está 8 horas, 9 horas, está a entrar, está a tratar bilhete, e nós aqui. Os cidadãos denunciam a existência de funcionários afetos à instituição de identificação da Vila de Viana, que em colaboração com os vulgos micheiros, aproveitam-se da situação para fazer algum dinheiro, facilitando o processo em troca de gasosa. Tem os chamados matocheiros e ficam ali a pedir dinheiro nas pessoas que é para poderem entrar rápido e tudo mais. Aqui tem micheiro que você pode ver aqui, 3 horas você já encontra aqui pedras. Você tem que ficar lá porque aqui tem micheiro. Guardas fazem negócio, não sei lá com quem, você tem que dar 4.000 kwanza. É onde que nós vamos tirar esses 4.000 kwanza? Tudo ocupado, ainda vem pessoa no canto porque tem 4.000 kwanzas para entrar dentro. Então, nós que não temos dinheiro, vamos fazer como? Gostaria de fazer o apelo para haver mais clarezas, de modo que possa evitar a falsidade, porque são essas enchentes que influenciam muitas das vezes na falsificação de documentos. Sim, eu quero mesmo que eles melhorem o atendimento dele e que o governo também veja essa situação aqui, que até os guardas será que não ganham dinheiro ou não têm salário, que tem que fazer aqui michas. Atos de corrupção, burocracia na loja dos registros de Viana, Rejudoria,
São as denúncias que os cidadãos que procuram aqui os serviços fizeram hoje perante o nosso órgão. Procuramos manter contato com a direção da instituição, mas esta apenas recusou-se em prestar qualquer depoimento perante o nosso órgão. A partir de Viana, para a TV Raiar, com imagens de Gerson Miguel, a reportagem de Ernesto Tomás. Angola acolhe em junho de 2018 a 43ª sessão da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A reunião de Vinduque, que decorreu de 25 de novembro a 2 de dezembro, aprovou, entre outros pontos, a realização da 43ª Assembleia do Fórum Parlamentar da SADC. Os parlamentares da região, reunidos na 42ª sessão plenária deste órgão, lançaram ainda um repto para a transformação até 2018 do presente fórum para um parlamento regional. O encontro analisou também a necessidade do envio de missões de observação para as eleições na região, além de ter debatido a necessidade da integração da juventude nos programas de governação da SADC. Durante a 42ª sessão, Angola fez uma apresentação sobre as eleições de 23 de agosto, que culminaram com a vitória do MPLA e do seu cabeça de lista, João Lourenço. Angola participou no Fórum Parlamentar da SADC com uma delegação chefiada pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos, que é igualmente presidente do órgão, e que integrou os deputados Luísa Damião e Lucamba Gat. Temas como saúde reprodutiva e sexual, empoderamento da mulher e tráfico de seres humanos foram debatidos ao longo das sessões de trabalho. O Fórum Parlamentar da SADC foi criado em 1997 como uma instituição autônoma da SADC e é composto por 14 parlamentos da região. Atrasos de salários na Casa da Juventude em Viana deixam funcionários descontentes. Esta matéria você vai poder acompanhar depois do intervalo. Não saia daí, voltamos já. Em todo o mundo, dia 1 de dezembro é o dia de luta contra a SIDA. Este ano, o tema escolhido é Direito à Saúde. Todas as pessoas, independentemente da idade, do género, de onde vivam ou de quem amem, têm direito à saúde. O Dia Mundial da Luta contra a SIDA visa despertar a população sobre a solidariedade para com as pessoas que vivem com VIH e SIDA. A SIDA foi descoberta no início dos anos 80 e já matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente na África. Mas hoje, com o uso das medicações corretamente, não se morre de SIDA. Para poder tratar e viver bem, é preciso primeiro testar para o VIH, deixar o preconceito e a discriminação para trás. Juntos somos mais fortes que a SIDA. Governo de Angola, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. Você pode ter várias opções. Atrapalhar-se com 6, confundir-se com o 5, enganar-se com o 4, decepcionar-se com o 3, ser traído com o 2. Mas só um pode te levar à felicidade. TV Raiar, a televisão número 1. Seja bem-vindo à segunda parte do seu Raiar Notícias. Atrasos de salários na Casa da Juventude em Viana deixam funcionários no desespero, tendo em conta a época natalícia que se avizinha. Famílias separadas, projetos postos abaixo, são algumas situações pelas quais passam os funcionários da Casa da Juventude de Viana, que estão há vários meses sem os seus ordenados. Eu sou formador de língua inglesa, secretário de informatizado executivo. Nós estamos há sensivelmente 8 meses sem as nossas remunerações. Para tornarmos isso público, para ver se de alguma forma a quem de direito resolva as nossas preocupações. Das vezes que tentamos manter contato com a direção, eles alegam que todo o dinheiro que é produzido na Casa da Juventude, eles usam o mesmo para manutenção do gerador.
E temos um contrato. O contrato é claro em dizer que 35% do valor arrecadado do pagamento dos alunos é para os formadores e 65% para a instituição. Nós, o grupo dos formadores da Cada Juventude, não vemos motivos, né, para que isso aconteça, para que os atrasos salariais sejam correntes e recorrentes, uma vez que nós dependemos essencialmente, né, dos valores que é pago pelos formandos. Estamos na véspera natalícia e nós queremos de alguma forma passar um Natal condigno com as nossas famílias. Porque infelizmente não sou no âmbito de ser formador, como também sou um formando, não é? Nesse caso eu sou estudante universitário. Não tem como qualquer pessoa, infelizmente, estar na mesma situação, sempre triste, desmotivado. Fomos remunerados 2 vezes, mas essas 2 vezes que fomos remunerados, infelizmente, temos que sempre organizar certas reuniões, não é? A martelo, se posso dizer, só assim que deve remunerar. Senão... Se por um lado estão os atrasos salariais, por outro está a falta de condições de trabalho e a fluidez da informação entre a entidade patronal e os funcionários. Nós, quando estamos a trabalhar, é para ser paga. O trabalho que nós fizemos é um trabalho reforçado. Nós trabalhamos com detergente, saímos da nossa casa com a fome, viemos trabalhar. Quando acaba o fim do mês, não tem salário, sempre não tem salário, porque a casa está em crise. Então nós temos nossos filhos que estavam a estudar, já não estão a estudar mais. Eu tenho meus filhos, estou sozinha, ninguém me ajuda. Eu sou mãe de 3 filhos, outro não trabalha também, outro ainda é criança também, está trabalhando também na conta dele. Todo dia estou a trabalhar, saio no serviço com a fome. Saio lá no serviço, tem que levar o gelado, do jeito que você estava aquele bar aí, e vender para ter lá comprar 1 quilo de arroz. Só sempre dizem crise, crise. Nós sempre tem eventos lá. Tem sempre evento lá na Casa da Juventude. Não sabemos aonde é que vai o dinheiro. Nem água para beber, nem almoço, nem mata-bicho, não tem nada. Um boi de lixo, nós apanhamos com as mãos. Nem a luva não tem. E estamos trabalhando mesmo assim. Estamos há 1 ano e 2 meses sem salário. Sérgio dos Santos, diretor da instituição, reconhece haver dificuldades financeiras, tendo em conta a conjuntura que se vive no país no capítulo da crise econômica e financeira. Desta feita, o esforço deve ser conjunto para superarem este momento que aflige a todos. Essa denúncia é de facto legítima e do nosso lado resta somente fazermos o esforço para poder de facto equacionar toda esta situação. Eu sou daqueles diretores que não deixo de falar com ninguém. A qualquer momento as minhas portas estão sempre abertas. Eu, para além de reuniões formais, eu estou sempre a fazer reuniões informais. Eu falo com todos os funcionários todos os dias, desde os problemas pessoais, os problemas ligados à instituição. Então não há, de facto, podem ver também, se calhar a situação não está muito fácil, na verdade. E a vida cada vez mais apertada e pronto, é normal que as pessoas nesse momento percam, de facto, todo o norte e partam para este tipo de iniciativas. O diretor diz que a direção está aberta para o diálogo com os funcionários à luz dos princípios democráticos que norteiam o país. Conversamos com os outros funcionários e informamos a eles de que parte dos seus salários estava a ser processado, ainda hoje, não é? Mas isso não significa que está a acontecer por causa deste ambiente, não. É uma coincidência apenas, porque nós não temos mesmo a esconder, não temos grandes recursos, Estamos a fazer, de facto, um esforço no sentido dessa situação ser ultrapassada. Na verdade, a gestão é um desafio muito grande. E hoje temos de facto que atender várias áreas. Só olhar para esta instituição, temos várias áreas. Esse diálogo relativamente a esta temática de salários, de pagamento, tem sido uma coisa que tem sido um assunto abordado com esses trabalhadores, formadores e todos. Mas nós também aqui colocamos a nossa boa vontade de podermos dialogar e conjuntamente encontrarmos as soluções que possam ser a contento de todos. Eles têm, de facto, também têm acompanhado os esforços que nós temos estado aqui a fazer
Mas, por isso, simplesmente, ficamos sem compreender. A administradora do distrito de Ojaenda, comandante da Polícia Nacional e agentes da fiscalização daquele distrito, no município do Kazenga, são acusados de receberem os negócios das zungueiras do mercado Arreal. Esta matéria abre a síntese nacional. Os industriais de panificação e pastelaria de Angola vão propor ao governo a atribuição de um plafond em divisas para assumirem com uma cooperativa própria a importação de equipamentos e matéria-prima, travando a especulação no setor. A informação foi avançada em entrevista à agência Lusa pelo presidente da Associação das Indústrias de Panificação e Pastelaria de Angola, Gilberto Simão, instituição que junta mais de 1000 profissionais. Neste momento, 80% do nosso setor, principalmente padarias, estão já nas mãos de estrangeiros, de não nacionais. É um absurdo. Nós angolanos estamos a vender e a alugar as padarias porque não temos condições de trabalho, explicou Gilberto Simão. O responsável garantiu que o problema não é a entrada de estrangeiros para o negócio, mas sim a especulação nacional. À volta da importação de matéria-prima e equipamentos, ao fim de quase 3 anos de dificuldades de acesso a divisas devido à crise em Angola. Os estrangeiros, ou prefiro dizer não nacionais, não têm culpa, até os estamos como associados. O problema é o sistema que está criado. Gilberto Simão garantiu que o assunto vai ser tema principal a debater no primeiro encontro nacional do setor de produção de pão que a IPA vai realizar na província de Benguela entre 13 e 14 de dezembro. O responsável fala mesmo num problema de monopólio das importações do setor, à semelhança do que aconteceu este ano, no que a farinha de trigo, cujo saco de 50 quilos disparou para 30.000 kwanzas, equivalente a 150 euros, fazendo aumentar drasticamente o preço do pão ao consumidor. Depois da intervenção do governo através do interposto aduaneiro de Luanda, que passou a importar e vender aos produtores, o saco da farinha voltou para 7.000 kwanzas, equivalente a 35 euros. Mas os constrangimentos não são só a farinha de trigo, é o fermento, é o equipamento e outros, porque criaram aqui uma cadeia. São exportadores lá fora, são importadores aqui e são os vendedores aqui também, criticou o dirigente. Com quase 1000 associados em Luanda e perto de 100 em cada província, a IPA garante ter capacidade disponível para armazenamento em todo o país, pelo que o problema é só ter acesso a divisas para fazer de forma própria as importações para os associados. Já se passaram 2 anos desde que a empresa de sondagens e fundações Geotécnica foi extinta pelo Decreto Executivo Conjunto número 42/16 de 25 de janeiro, como nos mostra este despacho. Mas o grande problema é que até agora os ex-funcionários da mesma instituição não foram indemnizados. Entre 85 até hoje em dia, naquela empresa, e não nos fala a verdade, só nos manda guardar, até hoje em dia. Não temos solução, a empresa assim disse que já não existe mais. Está tudo limpo, já entrou outras pessoas. E ele podia nos falar que a partir de agora, como entrou as pessoas, e nós tivemos que esperar o salário. Então essas pessoas iam nos dar o nosso dinheiro. Não é assim, minha filha? Nós somos trabalhadores da antiga Geotécnica. A empresa foi extinta pelo Decreto Executivo Conjunto número 42/16 de 25 de janeiro, conjunto Ministério da Economia, ministro Abraão Pio dos Santos Gurgel e ex-ministro da Construção Valdemar Pires Alexandre. Entre os trabalhadores do ICEP, são 55 meses de salários em atraso. Segundo o Decreto Executivo Conjunto, a liquidação seria concluída no prazo máximo de 2 anos, como nos conta um dos ex-funcionários. O despacho diz que a liquidação do vosso dinheiro seria dado, não é? Num período máximo de 2 anos. E esse a partir da data da publicação. E esse despacho é de 28 de setembro de 2015. Quer dizer que até setembro de 2017 tinham que liquidar as empresas todas que foram à falência. E até agora não nos foi pago nossos salários. Os mesmos acusam a ISAP, empresa encarrega de liquidar as indemnizações, de não cumprir com o pagamento. Eu acho que somos menos de 60 trabalhadores. 60 trabalhadores, mas o que é que a empresa diz? O que é que a direção da empresa diz em relação ao atraso? A empresa já não diz nada, porque a empresa já não existe, foi extinta. Então a direção do ICEP é que manda sempre aguardar, mas até agora não dizem nada.
e já passa os 2 anos que está aqui no despacho, ou aqui no documento, 2 anos, passam os 2 anos e não pagam os salários, até agora nem os salários, nem a indemnização dos trabalhadores, nem nos dizem quem será o responsável pela nossa colocação, porque nós praticamente estamos já 2 anos desempregados. A nossa equipa de reportagem contactou o coordenador do ISAP, que segundo os ex-funcionários é a pessoa que está à frente da situação, mas este disse-nos que não está autorizado para falar sobre o assunto. Aqui ficam os apelos dos ex-funcionários para as autoridades competentes. Esse é um cerne do caso. Embora já que o prazo está ultrapassado, não está mais, a menos no mês de dezembro, haja liquidação de gênero. E a coisa mais preocupante é que o ministro da construção é que era o nosso chefe. E ele não dá uma resposta nos trabalhadores. E nós estamos preocupados, nós temos família, temos filho e ninguém nos diz nada. Diretor, pelo menos criava um dia para poder sentar com os trabalhadores. No carro, no sítio onde ele está, no patamar onde ele já está, quando ele trabalhava conosco já pensava ficar com a empresa. Há outras máquinas, os carros que chegaram a receber, transferiu para a empresa dele. Agora, ele como ministro da construção, ele falava que os casos estão complicados para dar nosso salário atrasado, porque o ministro que está lá está a impedir as coisas. Agora, ele subiu como ministro da construção, primeiro olhava atrás, onde ele saiu, enquanto nós não recebemos o novo diretor, ele nos dava pelo menos um esclarecimento. Eu gostaria que, nesse momento que nós encontramos essa questão, que sem salário, sem nada mesmo, e as crianças precisam estudar mesmo, porque nos colégios pedem assim, caro, 15 mil, 20 mil avançado. Mas eu gostaria que esses elementos assim fossem mesmo assim chamados para eles perguntarem o que é a reação deles, que eles pensam para um trabalhador. Porque eu, quando iniciei a trabalhar naquela empresa, na altura ainda tinha 18 anos. Tinha 18 anos, agora sou mãe de 6 filhos. Eu aqui onde estou, sou mãe, sou pai. Não tenho com quem me ajuda para que as crianças estudem. Eu queria mesmo que, se desse, se é possível, chamar eles, o que eles pensam e chamar os trabalhadores mesmo, que nesse dia tiver uma reunião, o que eles pensam. Só queria assim. As reações dos líderes mundiais sucedem-se em desaprovação do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos, contrária ao direito internacional, às resoluções da ONU. Esta e outras matérias você vai poder acompanhar na síntese internacional. Centenas de nigerianos regressaram a casa na noite desta terça-feira, repatriados da Líbia pela União Africana, quando cresce a indignação pelas imagens que mostram migrantes a serem leiloados como escravos no país. Segundo contaram à imprensa Edzik Ernesto, um dos refugiados, todas as manhãs, 3 vezes ao dia eram espancados apenas para que pagassem o dinheiro e fossem embora. Na maioria das vezes pagavam o dinheiro e no caminho para casa outra pessoa vinha e os prendia novamente. Omen Collins, outro nigeriano que regressou a casa, explicou que o homem que o raptou enviou um número de conta para a sua família que, por temer o pior, depositou o dinheiro na referida conta. Tendo sido posteriormente levantado em dinários na Líbia, é assim que as transações eram feitas, acrescentando que para eles não é fácil, todavia está feliz e agradece a Deus. A União Africana espera repatriar mais de 15 mil migrantes da Líbia até o final do ano. Entre 400 e 700 mil estão espalhados por dezenas de campos de refugiados no país, muitas vezes em condições desumanas. As reações dos líderes mundiais à decisão norte-americana de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel são de desacordo, não só no mundo árabe, mas também como na Europa, mesmo as Nações Unidas o dizem alto e em bom som. O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou não haver alternativa à solução dos 2 Estados. Não há plano B, é apenas na realização da divisão de 2 Estados, vivendo lado a lado em paz, segurança e reconhecimento mútuo com Jerusalém como capital de Israel e da Palestina e com todas as questões de estatuto permanente resolvidas através de negociações
que as legítimas aspirações dos dois povos são alcançadas. O presidente francês Emmanuel Macron disse por sua vez que só pode desaprovar e reafirmar a sua posição na medida em que a decisão do presidente norte-americano Donald Trump é uma decisão unilateral que só corresponde aos Estados Unidos da América. No desporto, ganês e craque do Interclube Richard Arthur, autor de 8 gols em 12 jogos, é apontado como possível reforço de inverno da principal liga de futebol de Portugal. Esta abre o compacto desportivo. O Sport Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto terão manifestado interesse na contratação de Richard Arthur, avançado ganês de 22 anos, atualmente ao serviço do Interclube de Luanda. A notícia foi avançada pelo portal desportivo do Ghana, que falava numa possível transferência do futebolista para o campeonato português. Já em janeiro, do jogador que estreou-se na época passada do Girabola com 8 golos em 12 jogos, marca que lhe deu o prémio de jogador do ano no Interclube. As equipas do Grupo C, Atlético de Madrid e Chelsea, defrontaram-se para os oitavos de final, ficando de fora o Atlético de Madrid por empatar a 1 bola na Inglaterra. Neste grupo segue em frente o Chelsea e a Roma. No grupo D, o Sporting foi a Barcelona perder por 2-0, marcando o ponto final no apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. Os apurados para os oitavos de final estão o Barcelona e o Juventus. Já no grupo B, o Bayern de Munique obteve a vingança face ao Paris Saint-Germain, impondo uma derrota em casa aos franceses por 3-1. As duas equipas seguem para os oitavos de final. E no grupo A estão apurados o Manchester United e Brasília. O Skia de Moscovo vai aos oitavos de final da Liga Europa. O Benfica, sem surpresa, abandona as competições europeias sem pontuar. Termina assim o seu Raiar Notícias, informando com verdade por uma Angola radiante. Voltaremos amanhã no mesmo horário.